os ácaros em vários ambientes da casa. É preciso ficar atento para não ter problemas respiratórios. Eita! Patriota Júnior está de volta ao vivo. Então, Patriota, como se livrar dos ácaros? Também, né? Volta, Patriota, volta. Chegou o áudio agora? Agora sim. Meu filho, a Rocha. Oi, Renata, de volta aqui no Manhã Cidade. Pois é, né, nesse período de outono, né, o clima tende a ficar mais seco também, essa questão da umidade relativa do ar. E é preciso ter cuidado, né, dentro de casa com essa questão dos ácaros, né, micro-organismo danadinho que pode trazer problemas de saúde para você. A gente vai trazer essas dicas, né, de como evitar a proliferação dos ácaros aqui com o Agenor Jacome. Ele é biomédico, está aqui com a gente. Agenor, bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Muita gente pensa que os ácaros, eles são bactérias, né, fungos também, mas na verdade eles são aracnídeos, né, e da família das aranhas, é isso mesmo? Exatamente. Bom dia, Patriota, bom dia, Renata, bom dia, Mário Flávio. De fato, tem gente que pensa que ácaro, né, ele é uma bactéria, ele é um fungo. Na verdade, o ácaro, ele é uma micro-aranha, popularmente falando, e ele vive de restos de pele. Por isso que essa preocupação tão grande com a questão dos travesseiros, com a questão do colchão, porque lá é a morada dos ácaros. Ô Agenor, a olho nu nós não temos como perceber a presença de ácaros dentro de casa, né? Como identificar que pode ter ácaros ali naquele ambiente? Para você identificar o ácaro, você precisa de um microscópio, né? E aí, logicamente, que a população, de uma maneira geral, não vai ter acesso ao microscópio. Então, só exames laboratoriais seriam capazes de identificar um ácaro. Mas você pode identificar, Patriota, através do seu estado de saúde. Se você tem muita rinite, né? Se você vive com o nariz corizando, é interessante rever aí o seu colchão, rever aí o seu travesseiro, para ver se você está fazendo da forma correta para que os ácaros não se multipliquem nesse ambiente. O problema em si não está nos ácaros, né, Agenor? Está nas fezes dele. Então tem que ter cuidado redobrado com essa questão da limpeza. Exatamente. Os ácaros, eles vão comer os restos de pele, né? Um terço da nossa vida é sobre uma cama, né? Dormindo. Então, quando a gente dorme, a gente vai liberar muitos restos de pele. Então, os ácaros vão se alimentar desse resto de pele e aí não vão defecar. As proteínas que vão estar presentes nas fezes desses ácaros é que vão desenvolver os processos alérgicos no seu nariz, por exemplo, que é o caso da coriza. Quais são as orientações para manter o ambiente sempre limpo e evitar a presença de ácaros? Veja só, o tempo de vida do travesseiro, o tempo de vida do colchão é muito importante. Normalmente um colchão ele tem que ser trocado a cada 5, no máximo 7 anos. Né? Não existe um colchão eterno, até porque os ácaros vão estar lá se multiplicando nesse colchão. É interessante que, vamos colocar o travesseiro no sol, né? A gente sempre ouviu isso, sua avó fazia isso, de colocar o travesseiro no sol. Gente, a gente precisa ter um cuidado com relação a isso. Quanto maior a temperatura, né, melhor o ambiente fica para que os ácaros possam se reproduzir, né? E aí a gente já viu matérias de especialistas falando, né, que colocar o travesseiro no sol é como se você gerasse um motel para os ácaros, para que eles se multiplicassem, né? É uma forma bem popular de se falar. Mas a alta temperatura, né, que não é uma temperatura tão extrema para os ácaros, vai propiciar o desenvolvimento deles. Então o correto é você lavar esse travesseiro, para que esse travesseiro ele seja lavado normalmente num local especializado, porque quando você lava esse travesseiro em casa e não seca direito, aí a coisa piora, porque ele fica úmido por dentro e aí essa umidade também ajuda os ácaros a se desenvolverem. Mas como é que eu vou fazer? Se eu lavar, tem problema. Se eu colocar no sol, tem problema. Gente, lava com quem é especializado nisso. E se for lavar em casa, tenha certeza de que o travesseiro vai ficar completamente enxuto. E para o camarada que é babão demais quando está dormindo, né? Baba muito à noite, o colchão fica todo molhado. Tem que ter atenção com isso também, né? É interessante utilizar fronhas que sejam impermeáveis. De fato, você trouxe um fato muito interessante, Patriota. Essa questão de você salivar, né? Enquanto você saliva, as células que estão descamando, né,
da mucosa da boca, elas vão para o seu travesseiro e vão ser um ambiente perfeito para que os ácaros possam se desenvolver. Então, o babão, né, aquela pessoa que coloca muita saliva durante o sono, ele vai ter que ter o cuidado de utilizar um protetor impermeável no seu travesseiro. Agenor, é interessante também deixar ali uma janelinha aberta para o ar ficar circulando dentro do ambiente, dentro de casa, dentro do quarto, para luz do sol entrar também. Tem um horário específico, até para não também propiciar a entrada de poeira naquele ambiente, né? Arejar o ambiente sempre é importante. Lembrando que eu falei, colocar o travesseiro no sol, somente colocar o travesseiro no sol não é a solução. O correto é use protetores de colchão, use protetor de travesseiro, né, se você saliva muito, né, lave esses travesseiros com uma certa frequência, né, por exemplo, se você saliva bastante, você vai lavar com uma frequência maior, né, troque esse travesseiro, troque esse colchão no tempo determinado, e aí com isso você vai ter uma saúde, né, do seu sistema respiratório melhor. Esse período de outono realmente é mais propício para o desenvolvimento dos ácaros? Sim, quanto mais quente é o ambiente, né, maior o desenvolvimento desses micro-organismos. O inverno também contribui, porque aí a gente aumenta a umidade. Então, qual é o segredo? Diminua a umidade, certo? E deixe sempre esses travesseiros limpos. Perfeito, obrigado pelas informações. Agenor Jacome, biomédico, conversando aqui com a gente. Então, Renata, passadas aí as dicas, né, para evitar o desenvolvimento de ácaros dentro de casa, porque o danadinho pode causar problemas de saúde, né? Principais problemas respiratórios podem estar associados aí ao surgimento dos ácaros. Eu volto com você. Valeu, Patriota. 9 horas e 18 minutos, né?